pensei que off-campus era só um clichê romântico e eu saí em depressão. Eu sou a Kate, seja bem-vinda aos meus devaneios e eu tô muito obcecada pela série que a gente vai falar. Precisamos falar sobre off-campus. A primeira cena já começa quebrando qualquer tabu, porque ela já vê ele pelado. Inclusive, é uma excelente visão. Como toda garota que ficou meio desconcertada, ela simplesmente cai em cima do carrinho de toalhas. Porque a nossa Hannah Wells, a nossa protagonista, que tem inclusive essa cara. Gente, que mulher linda. Eu nunca tinha visto nenhum trabalho dela e ela é simplesmente fenomenal. Que mulher incrível. Eles têm a mesma matéria juntos e é claro, como todo bom clichê, que o nosso lindíssimo é titular do time de hóquei e ele é péssimo nessa matéria, simplesmente. E aí, pra não ser reprovado, o que ele pensa? Ela é a única que tirou A nessa matéria, então eu vou pedir ajuda pra ela. Ele pede ajuda pra Hannah e ela diz não. Já achei incrível, já achei fenomenal a nossa diva dando não pro cara logo assim no início. Eu amei isso. É claro que o nosso lindíssimo Garrett Graham tem um histórico muito questionável com mulheres. Ele tem uma fila delas e a gente percebe isso logo ali nos primeiros episódios. Então a gente já começa assim, naquele clichê que a gente gosta. Garrett de um lado, que tem absolutamente tudo, é titular do time de hóquei, mora na fraternidade com os amigos dele. E do outro lado a gente tem Hannah Wells, que ele apelida carinhosamente de Welsie no resto da série inteira, e isso é muito fofo. E a Hannah tá perdendo a bolsa dela da faculdade. Então, ela tem a brilhante ideia de tentar uma bolsa de pop, só que ela faz música clássica. E aí começa a nossa jornada da nossa querida tentando fazer uma música pop. Mas adivinha? Nessa festa, o Garrett descobre que ela é apaixonadinha por um músico incompreendido que, adivinha? Sabe de pop. Mas toda vez que ela chega perto desse cara, ela não consegue nem trocar duas palavras com ele, é tudo muito esquisito, ela não sabe direito como iniciar uma conversa. E aí ele tem a ideia de, e se a gente fingir que a gente tá namorando, você conquista o cara e me ajuda a estudar e eu saio com a nota boa. Cara, tem coisa melhor do que esse clichê de namoro fake? Eu amo. Pra quem lê, né, como vocês podem ver, pra quem gosta de ler, clichê é tipo assim, ó, o puro suco do entretenimento. Eu sou completamente apaixonada, eu fiquei obcecada, porque toda vez que você pensa que a série tá indo por um caminho bem clichê, não, ela dá uma desviada, ela dá um tapa no meio da tua cara. Eu achei isso muito, muito bom. E o jeito que eles fizeram isso, desde o começo, a conexão dos dois, o jeito que eles acabam meio que se odiando um pouco e ao mesmo tempo não, sabe? Eles estão o tempo todo se desafiando. Eu achei muito bonita a construção do relacionamento deles. E aí nessa parte da história eles ainda não estão fingindo namoro, mas logo na cena seguinte eles começam a fingir esse namoro. E eles precisam que toda a faculdade acredite que eles realmente estão namorando. Justin Cole é o cara que ela gosta. A Hannah tá bem apaixonada pelo Justin, então ela fala, por que não é mesmo? E aí ela topa essa maluquice do Garrett e aí começa a nossa jornada maravilhosa de romance dos dois. Não preciso nem falar da química desses dois personagens, eles são muito incríveis. Como eu falei já, eu adorei a construção da história deles, porque tudo acontece calmamente, sabe? No dia a dia, como se realmente fosse um namoro real. E eu acho isso muito legal, porque em momento nenhum eles ficam constrangidos um com o outro. Inclusive tem uma cena em que eles acabam se beijando e aí ele fala pra ela, você tem que parar de ficar vermelha. E aí simplesmente ela fala, você tá me desafiando? Então tudo bem, desafio aceito. O amigo dele entra bem na hora, ela fala, então vou beijar você, e ela vai beijar o amigo dele, assim, do nada. E aí ela vira pra ele e fala, então, eu fiquei vermelha? Não fica vermelha. E aí, eu fiquei vermelha? Gente, eu amei, eu tô surtando. Eu assisti 2 vezes a série. Uma vez eu assisti porque eu tava apaixonada e a segunda vez eu assisti pra fazer o roteiro desse vídeo. Cara, eu tô, assim, obcecada. Eu preciso falar com todo mundo possível sobre essa série porque eu tô apaixonada por ela. Enquanto a química desses dois explode na tela, a gente tem aí o nosso foco, né, que é o Garrett estudar pra passar naquela matéria, pra ganhar uma nota boa, e ela conseguir o Justin, que é só qualquer coisa, gente. O Justin, eu não achei que tem personalidade, eu não achei nada, achei ele bem sem gracinha. Mas ela gosta dele, se ela quer ele, a gente apoia, né? Vamos deixar ela com ele. Enquanto ela tenta ficar com o chato, o Garrett tá indo super bem na matéria, porque ela explica de uma forma muito fácil, ele entende tudo que ela explica, e acaba tendo uma prova oral. E ele é sorteado exatamente pro tema que ele achou que não ia dar conta, só que ele dá um show na aula, e ela fica muito feliz. Acaba que ele consegue a nota pra ele, e ela tá quase conseguindo ficar com o cara. Só que tem alguma coisa que não
ela tá com esse cara. Eu acho que a química dos dois é como se eles já se conhecessem. Casal que já começa com um namoro fake, e aí ele vai dar um apelido carinhoso pra ela, e sabe o que é mais fofo? Que os amigos dele também começam a chamar ela de Welcy. Isso é muito legal. Que vai ter uma festa, e nessa festa a gente descobre que ela não toma bebida em público. Isso tem um peso muito grande pra cena, mas vamos focar aqui no fato de que ele vai e encontra uma lata fechada pra dar pra ela, porque a amiga dela foi drogada numa festa e foi abusada. Eles fazem isso de uma forma tão carinhosa, né? O carinho do Garrett pra ela, mesmo que eles não estão namorando de verdade, parece que eles também constroem uma amizade, uma cumplicidade. Eu acho isso muito fofo, além de ser muito bonitinho. Ai meu Deus, os dois juntos eu amo. Cada segundo deles ali na tela eu ficava assim, lindo! E ele cuida o tempo todo dela. E aí tem essa festa em que ele pergunta pra ela se ela quer beber. E ela quer, só que ela não bebe em público. Ele fala, pode ficar tranquila que eu vou cuidar do seu drink. E ele cuida do drink, ele cuida dela, ele cuida da amiga dela. E eu achei muito, muito, muito fofo. Aí vem a parte em que ela canta nesse karaokê. Gente, essa mulher tem uma voz fenomenal. Ela não é só bonita, ela é inteligente, ela tem uma voz linda. E ela canta uma música lá no karaokê e todo mundo fica olhando pra ela. E ai, é um momento tão feliz, sabe? É um momento bonito ali de ela tá distraída, descontraída e tá fazendo uma coisa que ela ama, que é cantar. Ele leva ela pra casa dele, empresta uma camisa pra ela dormir. Os dois deitam na cama ali pra dormir porque ela tá extremamente bêbada, já tá lá em Nárnia, em outro universo. E no dia seguinte, ela traz uma xícara de café pra ele. Ele fica sem entender nada e pergunta pra ela se ela lembra do que aconteceu. Ela fala que sim. E ele fala, você lembra que você tentou transar comigo? E aí ela fala, sim, eu lembro. E aí ele fala, tá, mas, né, nós somos amigos, nosso namoro é fake e tal. E aí nesse momento acontece uma coisa muito assim que me tirou totalmente do foco, sabe? Porque é o que eu falei pra vocês, quando a gente tem um clichê na cabeça, a gente já acha que sabe o que vai acontecer. E essa série, ela vai quebrando tudo que você acha que sabe que vai acontecer. E aí ela simplesmente vira pra ele e fala, então, eu quero que você me ajude a ter um orgasmo. Aí ele fica olhando pra ela tipo, como é? Como é? O que você falou? Tu ainda tá bêbada? Mas ela não estava bêbada. E aí vem o maior segredo da Hannah Wells, que é uma coisa assim muito pesada que acontece e que dá todo um sentido disso dela não beber em público. Sabe a amiga que eu comentei que foi drogada numa festa e que foi violentada? Essa amiga era ela. A Hannah conta isso pra ele e fala, ó, eu não quero conversar, eu já fiz terapia, eu já tratei sobre isso, eu não quero conversar, eu só tô te contando isso pra você entendeu o meu pedido. Ela fala que ela consegue ter orgasmo sozinha, mas que ela não consegue fazer isso com outra pessoa. Na cabeça dela, ela pensou, como ele é um amigo, então ele pode ajudar ela a tirar essa trava. Porque o relacionamento dela tava dando certo com o Justin, enfim. Eles tinham começado a sair e ela falou, em algum momento isso vai acontecer e ela não queria travar. E ela travava toda vez que isso acontecia, claro, porque ela sofreu uma violência horrível. É muito importante também que eles falam muito sobre a terapia. Eles falam que ela fez, se eu não me engano, 3 anos de terapia. Ela fala que a terapeuta dela era maravilhosa, ela fala que sim, ela conseguiu superar isso, mas a gente vê ao longo da série o quanto que isso ainda afeta ela, porque isso é uma violência horrível. Ao mesmo tempo em que eles falaram da importância da terapia. Gente, terapia é muito importante. Já que a gente entrou nesse assunto, eu já queria aproveitar para falar que se você ou alguém que você conhece está sofrendo alguma violência ou sofreu algum tipo de violência, procurem ajuda. E terapia é uma coisa que salva vidas. E eu achei muito bonita a forma como ela se sentiu segura pra contar isso pra ele, uma coisa muito pessoal dela, que ela não tinha contado pra ninguém, e ela abre esse jogo com ele. E é bonita também a forma como ele acolhe ela. Ele solta um palavrão na hora e ela fala, não, você tá querendo conversar, eu não quero conversar sobre isso. Isso é só um meio pra atingir um fim, é só pra você entender o meu pedido. E aí ele fala, tudo bem, se é isso que você precisa, eu sou seu amigo, eu tô aqui, eu vou fazer isso pra você. Nós precisamos falar sobre o Shakespeare bêbado. Gente, pelo amor de Deus, será que existe mesmo? Porque se existe o Shakespeare bêbado, eu quero ir. É uma cena de teatro que acontece em um dos episódios com os amigos dela e é muito legal, porque no meio do show todo mundo bebe, inclusive os atores. Eu achei isso genial, onde que tem isso que eu preciso ir? É muito bonito também a forma como que eles agem com os amigos deles, porque também conta um pouco da história dos amigos dele. O Garrett, inclusive, é de uma fraternidade e eu amo que tem muita gente bonita. Eu assisto pelo conteúdo, o conteúdo. A nossa linda Welcy, que acha que ainda gosta daquele músico insuportável,
Ela sai com ele chama ela pra sair durante o Shakespeare bêbado e ela aceita. E aí as próximas cenas é ela saindo com ele, só que não dá liga. Parece que a conversa não flui, parece que... Ai, nossa, que insuportável esse homem. Puta que pariu. De um lado a gente tem a nossa linda Hannah com esse músico qualquer coisa, e do outro lado a gente tem o Garrett lá no ringue patinando, porque ele sabia que ele ia sair com o cara, então ele foi só esfriar a cabeça dele. Parece que os dois estão constrangidos um com o outro, é uma cena que não vai, sabe? Não vai. E nesse momento ela percebe, cara, eu queria estar com o Garrett. Então ela sai do encontro com ele, fala que não vai rolar, e aí chegando na casa dela, ela liga pro Garrett, mas ele não está, ele está no ringue. E aí ela vai o quê? Ela vai até o ringue. E é muito bonita essa cena, porque ele tá patinando e ele começa a escutar ela cantando. Ela começa a tocar piano e começa a tocar pra ele. E ela começa a cantar pra ele, gente, que coisa mais linda! E finalmente o nosso casal tá junto. E aí ele fala, Wells, eu não quero amizade. E ela fala, mas isso aí não é beijo de amigo. Porque assim que ele escuta a voz dele, ele sai correndo atrás dela, e aí os dois se encontram, e aí os dois se beijam, e aí o nosso casal tá junto, ai, finalmente! Começa a mostrar a ceninha fofa dos dois juntos, deles assistindo filme, e vai. Dela jantando com os amigos dele da fraternidade, gente, a coisa mais fofa. Pensa, tá dando tudo certo, não é mesmo? Não! O nosso Garrett e a Wells na casa do pai do Garrett para esse dia de ação de graças. Gente, que jantar tenebroso. Que cena horrível, dá um aperto no coração. O pai do Garrett é um ser desprezível, que ele batia na mãe do Garrett e que ele batia no Garrett também. Ou seja, ele é uma pessoa violenta. A mãe do Garrett já morreu, inclusive, e o pai dele tem uma noiva. Automaticamente, quando ele vê essas marcas no punho dela e ele começa a lembrar de tudo que aconteceu, ele aperta 2 vezes a mão dela, ela já abre o olho, olha pra ele. E que cena tenebrosa, assim. E simplesmente ele levanta e aí começa a ficar uma tensão. Ai, nossa, que cena ruim, triste. E, sabe, você sente a dor do personagem. Ai, nossa, desesperador. Até que a Hannah fala, não, é que eu tô não tô me sentindo bem, vamos pra casa. E aí ela pega ele e eles vão pra casa. Só que ele começa a ficar desesperado dentro do carro. Ela para o carro e é muito gentil com ele, ela acolhe ele. E esse momento eu achei tão bonito, porque no começo ele também acolhe ela, então eu achei essa troca muito importante, sabe? Gente, que cena bonita, que cena triste, mas que cena bem feita, sabe? Aí me deu uma... Nossa, mas eu chorei, gente, mas eu chorei quando ele falou assim, eu tentei proteger ela, eu tentei proteger a minha mãe, só que ele era só uma criança. Ai, gente, eu vou chorar, meu Deus. É muito triste, cara, muito... E eu achei linda a forma como eles abordaram isso na série e como ela foi gentil e acolhedora com ele, sabe? Nossa, eu amo eles dois. Aí a gente se aproxima do quê? Dos capítulos finais dessa obra de arte, não é mesmo? O Garrett vai ter um jogo muito importante e a Hannah tá perdendo a bolsa dela. A Hannah tá desesperada, a Hannah tá agoniada com as coisas que podem acontecer. E ela vai conversar com o professor de música dela, que inclusive, gente, ele é um fofo. Eu só quero compartilhar a minha verdade e deixar as pessoas entrarem como você falou. O professor de música dela é maravilhoso, ele sempre aconselha ela, ele sempre incentiva ela a fazer o melhor, a ser melhor. Essa conversa, o jogo já tá acontecendo, ele tá super preocupado porque ele liga pra ela, ela não atende, mas a cabeça dela tá meio bagunçada, sabe? Ele fala uma frase que eu achei linda, que é: a gente deve se apegar às pessoas que nos veem e sorriem. Você tem alguém assim na sua vida, não tem? E automaticamente flashes de memória dela com Garrett começa a acontecer na cabeça dela e ela fala, sim, eu tenho. E ele fala, então por que você ainda tá aqui conversando com seu professor? Vai atrás dele. E aí ela vai com tudo atrás dele. Quando ela chega lá, ele tá todo desestabilizado porque as coisas não estão dando certo, o jogo tá ruim, ele tá jogando com um cara que é um estúpido. Ai, olha, começa a ficar nervosa já. O oponente dele é o Delaney. Agora eu vou deixar pra vocês, quem que vocês acham que é o Delaney? Isso é tão real, isso é tão, sabe, é insuportavelmente real e é triste. E na hora que o Garrett descobre, gente, essa cena é espetacular, espetacular. Ele fala, sabe o que vai ser melhor do que vencer você? É vencer você na frente daquela vadia mentirosa. E na hora que ele fala isso, automaticamente o Garrett já entende. É ele, foi ele que machucou ela. Segurando o taco, ele solta o taco e ele vai e ele maceta o Delaney na porrada. Tá tudo errado, porque o jogo é um fiasco, ele tem que ser tirado de cima do cara, tá tudo errado. E aí a cabeça dele já tá bagunçada porque ele descobriu isso do Delaney. Na hora que ele sai do jogo, o desgraçado do pai dele tá lá pra falar pra ele, você é igual a mim sim, que não sei o que, ai que cara desprezível, ai toda vez que ele aparecia eu já queria... Ele desceu umas porradas também. Então a cabeça dele já tá muito confusa. E aí ele sai e eles discutem.
Só que eu entendo completamente os dois lados. Eu entendo tanto o lado dela, de ficar apreensiva, de não querer que ele se metesse nisso, porque ela falou, toda vez que eu conto isso, alguma coisa de ruim acontece. Você colocou a temporada em risco, você entrou numa briga, entendeu? Então, tipo assim, na cabeça dela, a culpa é dela, porque se ela conta isso pras pessoas, aquilo acaba atrapalhando a vida da pessoa. Gente, isso é tão coisa de vítima, sabe? É tão ruim esse sentimento dela achar que além dela ter sido vítima, ela ainda precisa, sabe, ter cautela pra falar, porque senão se ela falar pros outros, ela pode atrapalhar a vida dos outros. Olha que pensamento ruim, olha que triste que é isso, muito triste. E eu entendo ela não querer ter falado pra ele, porque eu também entendo ele. Ele falou, você olhou nos meus olhos e você disse que tava tudo bem, você jurou que tava tudo bem, você não estava. Então ele tá na razão dele e ela tá na razão dela. E aí eles discutem e eles terminam. E aí ela começa a ter uma crise. Isso foi... Ai, nossa, foi desesperador. Foi desesperador essa parte da crise. Ela começa a andar de bicicleta, ela começa a correr com a bicicleta e pegar assim no pescoço. E, nossa, gente, olha, quem tem crise de ansiedade, quem já teve uma crise de pânico, alguma coisa assim, se assistir você vai ficar um pouco chocado, vai te dar talvez gatilho. Então, assim, foi uma cena muito difícil de assistir. Ela acaba parando e liga pra mãe dela. E quando ela liga pra mãe dela, ela fala tudo que tá na cabeça dela. Eu destruí a vida de vocês e tal, como se a culpa fosse dela. E isso é muito real, que sempre que algo assim acontece, a maioria das pessoas coloca a culpa na vítima, quando na verdade é o agressor que tem que ser culpado, porque é ele que fez a atrocidade. Eu achei lindo a troca que ela tem com a mãe dela, é linda, a mãe dela consegue acalmar ela. E aí a gente fica nos próximos episódios como? Aí cada um canta sofrendo. E aí nós temos o final do último episódio, que eu achei a coisa mais linda do mundo, que é quando ela finalmente decide cantar a música pop que ela compôs pra essa bolsa de pop. Ela ganha em segundo lugar e a música é fenomenal. Eu acho tão bonito uma parte em que ela fala... eu sou quem eu sou em parte por causa de você. E ela fala isso olhando pro Garrett. Nesse momento tá todo mundo lá assim, sentado nas primeiras fileiras. Cara, que lindo a voz dela, a música, perfeito, perfeito. E aí ela quebrou esse bloqueio dela de não conseguir mais escrever. Ai gente, que coisa mais perfeita, maravilhosa. E aí ela sai disso e os dois se encontram. Ele faz uma declaração linda pra ela e o nosso casal tá junto de novo, gente. Eu tô obcecada, obcecada. Inclusive o próximo vídeo vai ser sobre os 5 melhores momentos dessa série, porque eu tô obcecada. Eu vou ter que falar disso, eu vou ter que falar disso, escrever sobre isso, eu vou ter que ver edit sobre isso. Então não esquece de se inscrever nesse canal e de curtir esse vídeo se você gostou. Vocês no próximo vídeo. Beijo!